Muito bem, turma. E hoje chegamos praticamente, passamos a metade da prova, vamos para a questão 6 da prova da FUVEST de 2020. Vamos resolver a prova da primeira fase, tá certo? Vamos nessa. Então vamos ver a questão 6, tá? Antes da gente continuar, dá aquele like aí, comenta a questão, deixa os seus comentários, mande as suas dúvidas, né? Assina lá o sininho, bate lá no sininho para ativar as notificações e a gente vai, se comunicando dessa forma. Vamos lá fazer a questão 6 comigo da FUVEST 2020. Vamos fazer então agora, galera, a questão de número 6 da FUVEST, tá? Ela fala sobre os medicamentos homeopáticos, é uma questão muito interessante, tá? É o seguinte, ele pergunta, no final das contas, né, você já deve ter lido a questão, que considerando uma solução de partida de 100 ml com 1 mol por litro do princípio ativo, a partir de qual diluição centesimal a concentração passa a não ter, em média, nem mesmo uma molécula do princípio ativo? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que entender é o que está acontecendo aqui, ó, na primeira diluição. Veja como é que é essa primeira diluição que eu acabei de circular. Você pega 1 ml da solução de partida e acrescenta em 99 ml de água, tá certo? E esse CH se chama diluição centesimal. Por que é uma diluição centesimal? Porque quando você faz essa diluição, a concentração diminui 100 vezes, porque o volume foi multiplicado por 100. Tá? Então, tem alguns produtos homeopáticos que você chega até 200 diluições centesimais sequenciais. Então, você faz isso aqui 200 vezes. Tá certo? A pergunta é bem interessante porque ela diz o seguinte, ela quer saber, considerando que você tem uma solução de partida, aí uma coisa particular do calçada, eu não acho muito interessante chamar que é o princípio ativo, né? Eu diria assim, considerando que você tem uma solução de partida com uma substância que tem efeito homeopático, tá? Ela vai ser diluída, né? E tem também, para quem gosta de homeopatia, ela vai ser potencializada, tá certo? Por conta do processo homeopático, que é algo que a ciência alopática não consegue explicar. Mas voltando para a questão, galera. Então, ele quer saber a partir de qual diluição você não vai ter nenhuma molécula daquelas moléculas iniciais, porque foi diluindo tanto, né, que você não tem mais uma molécula do processo inicial. Tudo bem? Bom, galera, então funciona assim. Olha comigo isso aqui. Eu vou escrever para você a concentração C inicial, tá? Ela é 1 mol por litro. O volume inicial é 1 ml. A concentração C' final, eu quero te mostrar o que acontece com ela. O volume V' final para essa primeira diluição, eu estou falando só da primeira diluição, olha bem, eu estou circulando para você aqui, é 1 mais 99 ml. Existe uma expressão que é super útil, que relaciona a concentração e volume da solução antes e depois de uma diluição. Quando você dilui, você está aumentando o solvente. E aí, o que acontece com a concentração do soluto? Ela diminui, são grandezas inversamente proporcionais. Tá? E aí a gente tem uma expressão bem bacana, que é a concentração antes, o volume antes, é igual à concentração depois, o volume depois. Eu não escrevi concentração antes, volume antes e concentração depois, volume depois, porque eu acabei de falar para você que isso aqui é o antes, é o nosso primeiro tubinho, tá? 1 ml que eu tirei desse tubinho com uma certa concentração C, e eu coloquei 99 ml, ou seja, isso aqui vai ficar esse tubinho com 100 ml, e eu quero saber qual é essa nova concentração. Vamos fazer essa conta comigo. Então, 1 mol por litro, sempre coloque a unidade, tá? Vezes 1 ml,
Mas calçada, ali está litro, você deixou em ml, fique tranquilo, já vai se resolver. Concentração final, 1 mais 99, 100 ml. Mais uma vez, porque eu usei 100 aqui? 1 mais 99. Galera, olha que bacana esse tipo de cálculo. A unidade cancela, tá bom? Como a unidade cancela, a concentração final é aquele 1 mol por litro dividido por 100. 1 mol por litro dividido por 100, eu vou escrever 10 elevado a menos 2 mol por litro. Então, o que esse panorama está me contando? Isso aqui está me contando que a cada diluição, a concentração divide por 100. A cada diluição, a concentração cai pela metade. A cada uma dessas diluições que ele está fazendo ali, eu vou, pegar a concentração e vou dividir por 100. Tá? Isso aqui mostra que a cada diluição, a concentração diminui 100 vezes. Ela é dividida por 100. Tá? Então, se a gente partir desse ponto, que a primeira diluição já faz isso, não gostei desse aqui, vou tirar, que a primeira diluição já faz isso, então nós vamos fazendo assim, ó. A primeira divisão faz cair para 10 a menos 2. Só que se você olha no esqueminha, a próxima divisão, o ponto de partida é esse. E se eu colocar esse valor aqui em cima, 10 a menos 2, e refizer as contas, a concentração nova vai 10 a menos 4, porque vai dividir por 100 de novo. Em outras palavras, cada vez que eu faço uma divisão, eu vou dividindo por 100 a concentração. Então, o que eu tenho que perceber? Ele pede que não vai ter nenhuma molécula, ou seja, não ter nenhuma molécula, galera, é que vai passar do número de Avogadro de partículas. A hora que passar do valor da constante de Avogadro, não sobra mais nenhuma molécula lá dentro. Então, se a gente partir deste princípio, que a cada diluição cai 100 vezes, então vamos lá. Na primeira diluição caiu para 10 a menos 2. Eu não vou colocar unidade, estou pensando numa forma rápida de fazer uma questão de primeira fase, tá? Então você vai, mais uma vez. Então a primeira já foi, Isso aqui foi da primeira. A primeira diluição já fez cair para 10 a menos 2. A segunda diluição vai dividir por 100, vai cair para 10 a menos 4. A terceira vai cair para 10 a menos 6, vai sempre dividido por 100, ou seja, vai sempre tirando 2. A próxima, 10 a menos 8. A próxima, 10 a menos 10. A próxima, 10 a menos 12. A próxima, 10 a menos 14. A próxima, 10 a menos 16, vai comigo. 10 a menos 17. Me expressei mal aqui, 10 a menos 18. Voltei, arrumei. 10 a menos 18. Vamos lá. 10 a menos 20. 10 a menos 22. Quando chegar em 10 a menos 24, já passou da potência do Avogadro, do 10 a 23. Isso quer dizer que vai ter menos do que uma molécula lá dentro. Tá certo? E aí, se a gente fizer a conta, quantas vezes eu tive que fazer? A primeira, a segunda, vamos lá. Terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª, 12ª. Na 12ª diluição, dela para frente, passa da constante de Avogadro. Tá certo? Então, a resposta tem que ser a letra A. Questão interessante, uma questão puxada, tá bom? Uma outra maneira que o aluno que acha um pouquinho mais legal de entender seria fazer assim, se você pensar que tinha 6 vezes 10 a 23 moléculas de concentração na primeira. Tá? À medida que você vai
né, caindo, vai tirando a concentração, vai dividindo por 100, você vai dividindo esse número aqui por 100. Se a gente for dividindo esse número por 100, ele vai dividir para 6 10 a 21, depois 6 10 a 19, 6 10 a 17, 6 10 a 15, 6 10 a 13, 6 10 a 11, 6 10 a 9, 6 vezes 10 a 7, 6 vezes 10 a 5, 6 vezes 10 a terceira, 6 vezes 10 ao quadrado, e aí cairia para 6 aqui, né? Então, na próxima diluição, ele já cairia para menos do que 6. A partir da 13ª já cairia para menos do que 6, tá? Mas eu fiz, né, de uma maneira, olhando apenas para a concentração. Beleza, pessoal? Terminamos, pessoal. Então, né, a questão 6. Amanhã a questão 7. Te vejo aqui, nesse mesmo horário, no canal do Química Sem Decoreba. Até amanhã, galera.